Olá, está no ar o Link CNJ, um programa do Conselho Nacional de Justiça. Eu sou Alexandre Matula e vou trazer para você as mais interessantes reportagens e conversas exclusivas sobre o mundo jurídico. Tudo transmitido pela rádio e pela TV Justiça. O tema que a gente vai tratar aqui são as ouvidorias de justiça. Aqueles canais do Poder Judiciário com a sociedade que têm o propósito de melhorar o serviço prestado a partir do feedback da população, sejam as reclamações, críticas, elogios. Veja na reportagem. As ouvidorias dos tribunais brasileiros são um canal direto de comunicação entre o Poder Judiciário e a sociedade. Esse sistema surgiu na Europa e tem funcionado muito bem, como explica o conselheiro do CNJ e ouvidor nacional, Marcelo Terto. O sistema de ouvidoria surgiu no norte da Europa, na Suécia em especial, há mais de 200 anos. E foi uma forma, naquele período introdutório do constitucionalismo clássico, hoje denominado, de aproximar o cidadão do monarca. No Brasil, a primeira ouvidoria que nós tivemos foi em Curitiba, né? Você perceba que nasceu num dos países nórdicos, onde você tem os maiores índices de desenvolvimento humano do mundo hoje, na atualidade. E no Brasil você tem a cidade referência, não só capital, mas uma cidade modelo para todo o país em termos de qualidade de vida e de desenvolvimento humano. Então, a ouvidoria tem muito a ver com esse lado de ouvir o cidadão, de incluir o cidadão e de oferecer a ele um espaço de escutativa, que no Poder Judiciário brasileiro, sendo eu ouvidor nacional de justiça, só veio a surgir na década de 90. Além das ouvidorias dos tribunais, existe a ouvidoria do Conselho Nacional de Justiça, que atua de forma nacional e recebe manifestações sobre todo o sistema judiciário. Ela também acompanha e orienta as ouvidorias locais, garantindo que as demandas sejam tratadas de forma eficiente e padronizada em todo o país. Nós temos a Ouvidoria Nacional, que tem também todos os canais de internet, telefone, e-mail, franqueada ao cidadão, até carta, né? Franqueada ao cidadão. E a ideia é conectar o judiciário, através desse sistema, controlado por uma política pública nacional, de uma maneira que o sistema internamente se comunique e externamente ele esteja francamente aberto, sem qualquer amarra, sem qualquer preconceito e sem qualquer trava, para que o cidadão se sinta à vontade de reclamar os seus direitos e de reclamar, muitas das vezes, por melhor qualidade do serviço público. E como se diz, é conversando que a gente se entende. Aí está uma boa forma de conversar com o cidadão, com o jurisdicionado, para entender como ele vê e compreende o serviço prestado pelo Poder Judiciário brasileiro. E aqui a gente também vai conversar com os nossos convidados. Bom, eu apresento aqui a juíza ouvidora do STF, Flávia Martins, seja muito bem-vinda. O senhor Rubens Pinto Lira, professor emérito da Universidade Federal da Paraíba. Seja muito bem-vindo, professor. E Edson Vismona, advogado, fundador e presidente do Conselho Deliberativo da Associação Brasileira de Ouvidores. Bom, eu imagino que para a gente começar esse papo aqui, essa conversa, é importante a gente fazer uma distinção, porque nós sabemos que existem as ouvidorias nos tribunais e também no CNJ. Como é que é esse trabalho, doutora Flávia? As ouvidorias trabalham junto com o CNJ? Existe ali uma integração ou não? Vamos tentar explicar isso para o nosso público. Seja muito bem-vinda. Bom dia, muito obrigada pela oportunidade de estar aqui, pela oportunidade de esclarecer algumas questões a respeito das ouvidorias judiciais. Eu sou juíza ouvidora da ouvidoria do Supremo Tribunal Federal e nós temos uma ouvidoria no CNJ. E além da ouvidoria do Supremo e do CNJ, nós temos as ouvidorias locais, que são as ouvidorias que atuam em cada um dos tribunais. Então, a ouvidoria do CNJ é a ouvidoria que tem, eu diria que uma
uma atividade mais ligada à atividade dos demais tribunais, articulando uma atuação mais homogênea, eu diria, definindo diretrizes por meio do CNJ para a atuação das ouvidorias dos tribunais. A ouvidoria do STF, ela tem uma atuação sobre temas que envolvam o STF e não tem uma articulação direta com a ouvidoria do CNJ, embora, evidentemente, a gente dialogue para que a gente possa fazer uma atuação, sempre que possível, conjunta. Professor, em relação a essa possibilidade que o cidadão tem de conversar, né, com os tribunais, quando o cidadão, pela sua experiência, pelo que o senhor entende, quando o cidadão vai até uma ouvidoria, seja lá para fazer uma reclamação e tal, ele de fato espera que a sua demanda seja resolvida, ele, digamos assim, no popular, ele vai com fé realmente de que aquela ouvidoria é um bom meio dele resolver uma questão, seja lá ela qual for, pelos estudos que o senhor faz, que o senhor entende? A ouvidoria é uma instituição, um instituto relativamente recente, né? Foi criada em meados dos anos 90, havia muito poucas ouvidorias e hoje elas estão instaladas em praticamente todo o serviço público, federal, estadual, municipal. Então, as ouvidorias, nos primeiros anos de existência, eram praticamente desconhecidas. Hoje, a população conhece mais a ouvidoria, mas ela ainda precisa ser mais divulgada para que, inclusive, a população possa recorrer à ouvidoria a fim de ter uma relação, uma comunicação direta com os serviços prestados pelo Estado e, através dessa comunicação direta, o cidadão possa resolver questões que, de outra maneira, não seriam atendidas. Questões, propostas, encaminhamentos, que dependem de um posicionamento ou de uma decisão imediata do dirigente, né? A ouvidoria existe para agilizar essa comunicação e, consequentemente, tornar possível o atendimento das demandas do cidadão com muito maior rapidez e eficácia. Perfeito. Agora eu já emendo aqui numa pergunta para o doutor Edson Vismona, sobre, de fato, qual é a função principal de uma ouvidoria. Seja muito bem-vindo. É uma satisfação estar aqui, cumprimento a doutora Flávia, professor Rubens Pinto Lira, Matula. Para nós é um dia muito importante hoje, porque nós estamos no mês do ouvidor, terminamos o mês do ouvidor, né? A ouvidoria brasileira teve um grande impulso quando a Associação Brasileira de Ouvidores foi fundada, exatamente há 30 anos, no dia 16 de março de 1995, em um encontro que tivemos em João Pessoa, nós fundamos a nossa Associação Brasileira de Ouvidores. E, em homenagem à ABO, hoje, o dia 16 de março, por lei federal, é o Dia Nacional do Ouvidor. E esse ouvidor, ele tem um papel fundamental na própria sustentação da nossa democracia. Sabemos que a democracia ela é representativa, mas também é participativa. É dever do Estado estimular os mecanismos que viabilizem a participação do cidadão junto às instituições. E quando nós, em 95, começamos a aprofundar o tema ouvidoria, nós claramente fomos atrás da fonte. A fonte da ouvidoria é o ombudsman, o que significa o representante do cidadão junto às instituições públicas e privadas. Essa é a inspiração do ouvidor. O nosso ouvidor é o ombudsman brasileiro. Criamos, então, a ouvidoria brasileira que se institucionalizou por leis. Leis estaduais, a pioneira foi uma lei paulista que tratou da defesa do usuário do serviço público e criou um sistema de ouvidorias. E, em 2017, a lei federal. Doutora Flávia Martins, juiz ouvidora do STF, de fato, a população procura as ouvidorias e me parece que não é só para fazer reclamação, me parece que elogios, sugestões também, né? O nosso maior volume hoje no Supremo, na verdade, não são as reclamações,
são as solicitações a respeito de processos, encaminhamentos, andamento processual, não são reclamações. O nosso segundo volume, ali oscilando entre segundo e terceiro volume, dependendo do mês, aí sim são as reclamações. Mas nós também recebemos elogios e sugestões, que são muito importantes, porque por meio das sugestões nós conseguimos perceber excelentes oportunidades de melhoria. Perfeito. Eu vou fazer uma pergunta aqui para o professor. Professor, o senhor acha que as ouvidorias, elas de fato, elas trazem essa possibilidade da transparência e da melhoria do acesso à justiça para o cidadão? Só que eu quero que o senhor responda isso no próximo bloco, não agora. A gente vai fazer um rápido intervalo, mas daqui a pouco a gente volta para continuar essa conversa aqui. Até já. Estamos de volta com o programa Link CNJ, transmitido pela rádio e pela TV Justiça. E hoje nosso assunto aqui são as ouvidorias de justiça. Os canais de comunicação entre a população e o Poder Judiciário, que têm muitas funções e que funcionam para melhorar o serviço prestado ao cidadão. Aqui estão os nossos convidados deste Link CNJ. São a juíza ouvidora do STF, Flávia Martins, o senhor Rubens Pinto Lira, professor emérito da Universidade Federal da Paraíba, e o doutor Edson Vismona, advogado e fundador e presidente do Conselho Deliberativo da Associação Brasileira de Ouvidores. No primeiro bloco, eu terminei fazendo uma pergunta para o professor, que eu repito aqui agora. Professor Rubens, o senhor acredita que as ouvidorias contribuem para essa transparência e também para essa melhoria do acesso do cidadão ao Poder Judiciário, à justiça que ele deseja? Bom, eu acho que a ouvidoria é o instrumento que, por natureza, pela sua pelo caráter unipessoal da ouvidoria, ela pode ter e facilita uma comunicação direta com o cidadão. Isso ocorre no Poder Judiciário, como nas demais instâncias de poder e nos diversos serviços onde as ouvidorias públicas prestam a sua indispensável colaboração. Agora, eu sempre defendo uma tese que é de que a ouvidoria precisa ter autonomia. Eu, há muitos anos, fui ouvidor-geral da Universidade Federal da Paraíba. Quando era membro do Conselho Universitário, propus a criação de uma ouvidoria autônoma. Quer dizer, o ouvidor é escolhido pelo Conselho Universitário, de forma inteiramente independente, instância maior da universidade, não pelo reitor. Então, se fosse pelo reitor, o ouvidor obediente. Eu não poderia fazer críticas à auto-administração, isso me parece lógico, seria admitido. Entretanto, a questão da autonomia não tem sido enfatizada. E eu acredito que no serviço público ela seja necessária para que ela atenda a seus fins. Doutor Edson, qual é o maior avanço que o senhor tem percebido em relação a esse trabalho feito nas ouvidorias do Poder Judiciário? Existe de fato esse avanço e qual é, se é que existe? Existe sim um avanço, a partir, como disse, da emenda 45, com a institucionalização das ouvidorias no Tribunal de Justiça, nos superiores tribunais existentes no Brasil, o STJ, o CNJ, o Supremo Tribunal Federal, nos tribunais superiores do trabalho, eleitoral, enfim. Nós criamos um grande sistema de ouvidorias nos tribunais de justiça, no Poder Judiciário. Isso é muito importante, porque nós estamos viabilizando um canal direto de comunicação com o cidadão, que está utilizando as ouvidorias no Tribunal de Justiça até num processo didático, né? de identificar que demandas ele pode apresentar. Quando o STF recebe, por exemplo, na ouvidoria, uma reclamação, qual é o caminho na prática dessa reclamação?
ela chega e aí o que que acontece? Eu tenho a impressão que a maioria das pessoas deve ter essa curiosidade, né? Para que isso de fato possa chegar àquelas mãos ou àquela autoridade que de fato possa resolver ou tentar reduzir algum tipo de impacto e tal. Como é que acontece isso na Sim. prática? Então, é importante registrar que todas as manifestações que nós recebemos na ouvidoria são respondidas. Nenhuma fica sem resposta. E a minha equipe faz uma triagem de qual é a área responsável por aquele tema que está sendo apresentado na manifestação. Então, a manifestação é encaminhada diretamente para a área responsável. Então, sim, a manifestação é recebida por quem de direito, pela área competente para tratar daquele tema, e então essa área soluciona ou analisa ou elabora uma resposta e devolve essa informação para a ouvidoria, então, se certifica de que justamente a linguagem que foi utilizada é uma linguagem adequada, e então devolve isso como resposta à pessoa que apresentou a manifestação. Professor, como é que o senhor diria que deve ser o treinamento das pessoas que lidam diretamente com o público? Existe aí uma concepção que entende que o ouvidor tem, sobretudo, de ser um técnico, não uma pessoa que tem conhecimentos técnicos para exercer a função. E eu acredito que o ouvidor, evidentemente, precisa ter facilidade de se comunicar. Eu tinha dito que, em primeiro lugar, ele tem que ter credibilidade. E, para exercer essa função, essa qualidade de comunicador é essencial. Mas não é uma formação técnica que qualifica o ouvidor. Então, precisa ter uma qualificação técnica, estrito senso, porque o ouvidor não é um cargo da administração pública, nem que tenha se caracterize pela exigência técnica. O que o ouvidor precisa, como eu digo, é ter credibilidade. Doutor Edson, existem mecanismos, certamente, dentro das ouvidorias para se perceber, se avaliar a efetividade de melhorias a partir daquele trabalho que é feito, né? Especificamente com relação a resultados, né? Por lei federal, o ouvidor apresenta seus relatórios de gestão, né? Para a alta administração da instituição onde ele estiver. E nesse relatório de gestão, você vai identificar os resultados. Como é que essa questão, essa demanda prosperou dentro da instituição. Então, é muito importante que tenhamos nesse relatório de gestão, que é obrigação por lei federal para todos os ouvidores, demonstrando que o papel do ouvidor está relacionado a um aspecto estratégico da instituição, é apresentar como que essas questões têm evoluído. Doutor Edson Vismona, muito obrigado, criador, fundador da Associação Brasileira de Ouvidores. Muito obrigado pela sua presença aqui no Link CNJ. Professor emérito da Universidade Federal da Paraíba, professor Rubens Pinto Lira, muito obrigado aqui pela sua participação. Doutora Flávia Martins, juiz ouvidora do STF, e a gente tem um caminho pela frente, mas tudo pela melhoria dos serviços prestados pela Justiça. Muito obrigado a todos e espero revê-los de uma próxima vez. Vamos agora fazer um rápido giro de notícias pelos estados e pelos tribunais do país. As comissões de prevenção e enfrentamento dos assédios moral e sexual e combate à discriminação do Tribunal de Justiça do Espírito Santo lançaram, em parceria com as equipes de coordenação de serviços psicossociais e de saúde, a campanha Bem Conviver. A campanha consiste em transmitir diariamente mensagens de cordialidade e gentileza aos magistrados, servidores e colaboradores do tribunal. A iniciativa é para promover um ambiente mais saudável e respeitoso. Foi prorrogado até 31 de maio o prazo final para inscrição no Prêmio Solo Seguro, que é uma iniciativa do Conselho Nacional de Justiça que reconhece 3 eixos temáticos: as regularizações fundiárias urbana e rural, e a gestão informacional e governança fundiária responsável. Vão ser entregues 27 premiações em categorias distintas. O formulário para inscrição está disponível na página da Corregedoria Nacional de Justiça, na internet.
A solenidade de entrega do prêmio está prevista para 21 de agosto, na sede do CNJ, em Brasília. 954 vagas vão ser ocupadas por bacharéis em Direito em todo o Paraná. É o programa Residência Jurídica do TJPR, em parceria com a Escola da Magistratura do Estado, a EMAP. Os primeiros residentes aprovados no processo seletivo do programa já começaram a atuar. A ideia é unir a teoria e a prática para auxiliar na força de trabalho do Poder Judiciário paranaense e ajudar na formação de bons profissionais, assim como melhorar a prestação de serviços à população. Chegou a hora de acompanhar algumas das postagens que marcaram a semana nas redes sociais do Conselho Nacional de Justiça. Oi, pessoal! No CNJ nas redes de hoje, vamos falar sobre o novo sistema chamado Gabinete do Juízo, os esforços do Judiciário para combater a corrupção e as inscrições para o Prêmio Inovare. Vamos nessa? Já está disponível o Gabinete do Juízo. Ele é um sistema que moderniza a gestão das atividades diárias de magistrados e equipes. Com ele é possível minutar despachos, decisões e sentenças, assinar atos e expedientes, administrar a agenda de audiências e acompanhar dados de produtividade do gabinete. O sistema, desenvolvido pelo programa Justiça 4.0, conta com inteligência artificial para otimizar esses fluxos de trabalho, organizar as tarefas e deixar tudo mais fácil e eficiente. O Poder Judiciário está empenhado em evitar que casos de improbidade administrativa prescrevam. Por isso, a Meta 4 de 2025 foi atualizada para garantir que 100% das ações de improbidade administrativa distribuídas até outubro de 2021 sejam julgadas até outubro deste ano de 2025. Esses julgamentos são essenciais para garantir transparência, justiça e a recuperação de recursos públicos desviados. Se você é magistrado ou servidor e desenvolveu práticas para reduzir a desigualdade racial, pode se inscrever na categoria CNJ do Prêmio Inovare. O tema deste ano é Equidade Racial e as inscrições vão até 2 de maio pelo portal Boas Práticas. As outras categorias do prêmio podem ser feitas pelo site premioinovare.com.br. Eu fico por aqui. Para mais informações sobre o Judiciário e seus direitos, siga o CNJ nas redes e no canal do WhatsApp. Até a próxima. Tchau, tchau. É hora do quadro Uma História, em que uma juíza ou um juiz conta uma história marcante na carreira no Poder Judiciário. Vamos ver. Eu tenho uma história da ouvidoria que ela é... Claro que quando a gente vai mencionar assim, a gente pega aqueles casos extremos, né? E é um caso extremo que nós vivemos na ouvidoria. Eu, por conta talvez desse trabalho, dessa experiência com a Justiça Fluvial de Lange, fui convidado a trabalhar na ouvidoria do TJM, que, diga-se de passagem, foi criada em outubro de 2004, por exemplo, é anterior ao CNJ. Que depois que o CNJ foi criado, ele determinou aos tribunais que criassem as ouvidorias hoje, mas o nosso TJM já tinha a sua ouvidoria, com a criação do CNJ, antes da criação do CNJ. Então, nós fomos trabalhar e recebíamos diariamente as pessoas lá, não apenas pelo modo virtual, pelo computador, mas também as pessoas que vão presencialmente ao fórum pedir que seus processos andem, enfim, que tenham a sua espera, porque trabalhar para diminuir o tempo de duração dos processos e aumentar o rol dos atendidos pela Justiça é uma coisa fácil de se falar, mas é difícil de implementar nesse contexto aqui de imensidão amazônica que a gente vive. Então, muito bem, estávamos atendendo lá, aí chega a pessoa e diz, olha, doutor, o meu processo está parado há 10 anos, eu estou esperando uma sentença. Olha aqui esse garoto, eles estão adotando meu filho já vive há 10 anos, é o tempo que eu aguardo esse processo, e desde pequeno já estava comigo, e tudo bem. Eu digo, não, olha, fique tranquilo, vou entrar em contato com o colega. A comarca que era uma comarca distante, não apenas distante, mas inacessível, e comumente fica sem juiz titular, então são os juízes respondendo, e quando o juiz está respondendo, fica apagando aqueles incêndios, e essas questões elas vão ficando, porque as pessoas não têm advogado para cobrar lá no fórum, o advogado só deu entrada na peça, enfim, toda essa situação. Então, eu disse, poxa,
Liguei para o juiz, peguei o telefone e contei o caso para o juiz. Aí disse, olha, ô Luiz Cláudio, fica tranquilo, que eu vou ver esse processo e quanto antes eu vou resolver isso aí. Depois ele me deu a devolutiva e disse, olha, eu quero te dizer que tinha 10 anos já realmente o processo, já ia fazer, era 11, e eu sentenciei o processo. Ele falou para mim, ele sentenciou o processo, o colega. E nós, então, fico feliz de ter contribuído para que tenha essa espera finalmente acabado, né? É claro que isso é um caso extremo, não são todos os processos que a ouvidoria intervém que tem 10 anos, né? Mas, diariamente, no fórum, a ouvidoria, ela age em prol de aumentar o rol dos atendidos da justiça, de alcançar a celeridade processual, de garantir a razoável duração do processo. São princípios que regem o processo, acho que desde sempre e agora, no século XXI, nesse tempo das comunicações mais rápidas, da internet, eu acho que não se justifica as pessoas ficarem esperando, envelhecerem, esperando a solução dos seus problemas, dos seus processos. O desfecho desse caso é que o juiz sentenciou e julgou procedente o pedido de adoção, regularizou uma situação que já estava, na verdade, já era uma situação de fato. A pessoa já tinha, já exercia o poder familiar, já estava. Na verdade, aquela criança já era um adolescente. Então, foi finalmente sentenciado o processo. E aí é gratificante quando acontece, quando você vê que pode contribuir para que as coisas funcionem melhor. O Link CNJ chega ao fim. Eu agradeço a você que esteve com a gente até agora, na rádio e na TV Justiça. E lembre-se, você pode acompanhar o Link CNJ e toda a nossa programação por meio do aplicativo TV Justiça Mais. Até o próximo programa.